Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje aproveitar este minuto maravilhoso que nos é concedido pela espiritualidade maior, para que consigamos crescer, evoluir, galgar ainda mais conhecimentos, não é verdade? Porque conhecimentos é sempre bom, né? Em qualquer área da nossa vida, conhecimentos é sempre importante. E como dizia o nosso querido e saudoso José Sola, né, que está sempre aqui conosco, estudar sempre, catequizar sempre, e buscar não só na doutrina realmente o amparo, mas também buscar os conhecimentos em outras doutrinas, para que saibamos o que estamos falando da doutrina espírita, não é verdade? Porque temos que ter em nossos corações realmente fora aquele preconceito das coisas, né? Preconceito de tudo. Temos que realmente estar de corações abertos a todos os nossos irmãos, de todas as religiões, de todos os momentos de maturidade que se encontram. E nós realmente também estamos num momento de maturidade diferenciado de José de Mococa, dos espíritos maiores que aqui estão, na verdade. Então eles estão nos assistindo, estão nos amparando, estão nos beneficiando nessa noite maravilhosa e divina. E é muito gostoso estar com todos vocês. Realmente acho muito bom estar nos perguntando tantas energias grandiosas, porque a gente acaba conseguindo realmente sair daqui energizado, bem, amparado. É quando continuamos nossa vida amanhã, até sexta, até sábado, estamos realmente com aquela energia boa, né, gente? Aquela energia que realmente enaltece os nossos corações. E com essa felicidade que temos entre os nossos corações, acreditando sempre em nós mesmos e em Deus e na espiritualidade maior, vamos começar com esse lindo trabalho, que eu digo que não é só um lindo trabalho, é um banquete maravilhoso nos dado realmente pela espiritualidade maior, que os prepara a nossa reunião, não só do dia, né, que começa, mas desde o dia que o Esmeraldo fala, desde o dia que foi inaugurada a Casa de Caridade, digo até mais, né, desde bem antes disso, porque já estava projetado este lindo trabalho para estar realmente ajudando os carentes. E hoje quem vai fazer a palestra é o nosso grande amigão Marcelo. Grandes palestras que nosso irmão faz, gosto muito das palestras dele. E ele vai falar sobre o grande projeto e o homem. Então vamos angariar mais conhecimento ainda, né, gente? É nós e Deus, Marcelão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é nós. A Sandrinha passou uma mensagem, né? Já faz 2 semanas. E aí, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? E de verdade, não vinha nenhum título, né? Mas a gente sempre fala aquilo que a espiritualidade quer. A gente, de verdade, é mero instrumento, né? A gente está sempre ao serviço da providência, né? E é com toda humildade de verdade, com profundo conhecimento dos meus defeitos, das minhas paixões, né? Das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, que a gente vai conversar hoje. Eu queria começar essa conversa relembrando de uma comunicação que veio pelo Rafael há 2 semanas atrás também, né? Que foi de verdade uma comunicação fantástica, toda ação, mas foi fantástica essa comunicação, né? Por todo o contexto. De verdade eu não estava tão bem, né? Acho que todos nós temos momentos, eu não estava de verdade tão bem, né? Estava oscilando na curva de baixo, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas a mensagem que veio do Espírito foi grandiosa para todos nós, e me chamou a atenção um ponto, né, que ele falou, né, que disse que do sacrifício que ele estava fazendo naquele momento para poder dar aquela comunicação, né, do esforço que ele estava fazendo para que aquela comunicação acontecesse. E ela aconteceu de uma maneira brilhante, emocionante, né, falou a cada um de nós, tá, numa síntese, de uma individualização fantástica. E isso me pôs a refletir, né, sobre esse esforço da espiritualidade a serviço do bem, né? E eu estou começando a estudar também, já estou um pouco avançado, estudando Seara dos Médiuns junto com o Livro dos Médiuns, né? E a cada lição é reforçado a importância, a responsabilidade de cada um de nós perante esse grande projeto
que é o projeto divino para todos nós, que é um projeto evolutivo, um projeto de amadurecimento, um projeto de renovação, de amadurecimento, né? E a serviço desse projeto, milhares e milhares de trabalhadores têm se colocado à nossa disposição por diversos meios, né? Pela escrita, pela oratória, né? Mártires que vão realmente voltando ao passado, e aí de verdade são milhares e milhares de grandes espíritos, né? Que antecedem a própria vinda de Jesus, né? Não vou aqui explorar essa parte, mas é importante para fechar o contexto dessa palestra, a gente relembrar, né, do tamanho esforço que grandes espíritos vieram no passado, e no passado remoto, considerando toda a escassez de intelectualidade que estava à disposição dessas almas, né? A gente falou aqui no sábado aquela questão da dificuldade que era para um espírito avançado, né, envolver em corpos menos avançados e poder ali se manifestar, e deixando grandes legados, né? Os druidas, se a gente vai voltar, se a gente voltar ainda nos hindus, se a gente voltar ainda nos gregos, se a gente voltar, enfim, Maomé, todos eles foram deixando legados, e a gente, né, seres de verdade, primitivos moralmente falando, foi caminhando de uma maneira muito tímida, mas descortinando através desses grandes espíritos, né, dessas grandes almas, descortinando novos patamares, né? Até mesmo num passo grandioso descobrir um Deus único, que era o que de verdade a gente sequer tinha noção, sequer a nosso conhecimento, a nossa experiência nos permitia conceber, né? E aí, então vem Jesus, um espírito maravilhoso e divino, né? Que de verdade já sabemos da história, baixa toda a sua luz, né? Vem para um mundo de provas e sofrimentos, né? Primitivo aos olhos morais, deu exemplos fantásticos, né? De amor, de perdão, de compaixão, exemplos de caridade, de simplicidade, um poder de síntese fantástico e jamais vai ser copiado, né? Deixando o Evangelho como o principal legado para nós, né? E ainda que esse Evangelho, depois da sua partida, foi sendo de alguma forma, né, mexido, né, pela vaidade humana, pelo orgulho humano, a essência desse Evangelho permaneceu intacta, como um grande farol, como uma grande luz divina, indicando a todos nós o caminho a ser seguido. Por mais que tentamos mexer ali, a essência não conseguimos corromper, não é isso? Então, o Evangelho divino realmente é um grande passo em nossa existência para que a gente possa se movimentar em caminho da luz, a caminho do amadurecimento, a caminho da evolução. Mas ainda, as nossas paixões, as nossas inferioridades nos permitiram, né, na época de Jesus, ou mesmo logo depois da sua partida, a gente fazer esta evolução, né? Mas o Evangelho é o caminho, de verdade, está ali, né? O que precisamos fazer está ali escrito, está ali codificado, né? E vários outros vieram depois tentando explicar este Evangelho, né? Tentando de alguma forma descortinar esse Evangelho. Eis que surge o Espiritismo, num esforço gigantesco de milhares e milhares de espíritos, né? Com várias e várias comunicações, com o advento, né, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênesis, enfim, o Espiritismo vem então esclarecer ainda mais, né, a compreensão do Evangelho de Jesus. Se Jesus nos legou a compreensão maior dos desígnios de Deus, o Espiritismo vem nos descortinar a compreensão de Jesus, para ter um acesso de uma forma muito mais racional ao seu Evangelho, ao seu ensinamento, né? Ele retira de verdade todos os dogmas, né, que foi recheado esse Evangelho, e lança a luz a todos nós. Lança de verdade, né, uma prática irrefutável, né, uma lógica realmente, né, irretocável, né, onde nós deveríamos estar despertando uma vez mais, caminhando uma vez mais, amadurecendo uma vez mais. Então, neste grande projeto, onde na verdade a finalidade é o amadurecimento da humanidade, nós todos estamos inseridos ali. E é ali que agora que a gente vai começar de verdade a nossa conversa, né? Porque todo esse esforço, né, da providência maior, onde são reunidos milhares e milhares de trabalhadores, está à nossa disposição. Percebe que tudo isso está à nossa disposição, assim como aquela entidade que veio aqui, que era o José de Mococa, na minha opinião, né, que estava pelo teor, pela entonação, né,
esse grande esforço que é feito para que a gente possa evoluir, que a gente possa caminhar, realmente é uma responsabilidade importante. E essa palestra não tem um cunho moralista, não tem aqui dar instrução para quem quer que seja, quem sou eu. Mas aqui é uma reflexão que a gente precisa fazer. É uma conta que a gente precisa fazer todos os dias. Dessas benesses que nos chegam de diversas formas, de graça, né? Sem nada pedir em troca. Quer seja pelo Evangelho, quer seja pelo Espiritismo, quer seja pelas intuições, quer seja, enfim, por um amigo, quer seja pelas oportunidades diversas que nós vamos tendo ao longo da nossa jornada. E a gente tem que refletir sobre isso, qual é o nosso papel. O que a gente precisa fazer com tudo isso que nos é legado? Para que serve tudo isso? Para encher nossos olhos? Para satisfazer nosso ego, nossa vaidade? Uma comunicação que nos chega, ela serve exatamente para poder dar uma massageada na nossa vaidade? Para dizer como somos maravilhosos, como somos bonitos, como somos inteligentes? A razão diz que não. A lógica diz que não. Não é verdade? Isso tem um motivo. Há uma razão. Há uma razão para todos nós estarmos aqui, prestando atenção nessa conversa. Há uma razão porque buscamos o Espiritismo. E é importante, gente, a gente fazer de verdade essa conta, né? Porque muitas vezes a gente procura a doutrina, né? Cobrando da doutrina uma certa parcela de favorecimento. E a gente se esquece de como Jesus nos ensinou, como os grandes Espíritos nos ensinaram, de nos anularmos. Tomamos a frente na fila do passe, tomamos a frente na fila da vibração, exigimos favores da providência, exigimos, enfim, vantagens a nós outros, porque fizemos tal e tal coisa. E na verdade, nós somos tão devedores, nós somos tão necessitados de trabalho, de realização, que se a gente se desse conta do que nós ainda fazemos com tudo isso, a gente ficaria de verdade com muita vergonha. Com muita vergonha. Porque são milhares e milhares de trabalhadores que se anularam por completo. Os livros que nós temos à nossa disposição não são para encher os nossos corações de emoção quando estamos com insônia. Aqueles mártires que estão ali não é simplesmente um poema que está ali à nossa disposição, como a gente vê uma novela. Ali é uma mensagem encerrada, compreende? Ali há uma grande mensagem a todos nós. E de verdade, isso aqui não é um discurso moralista, é uma reflexão pura e verdadeira que precisa ser feita. Não é isso? Se o projeto da providência reúne esses montes de espíritos, essas individualidades fantásticas e divinas, há um propósito do nosso lado, uma responsabilidade do nosso lado, uma contraparte do nosso lado, que nós precisamos também dar. Precisamos oferecer em troca. A gente jamais vai conseguir, na nossa pequenez em que a gente se demora, dar na mesma proporção que eles nos deram. E eles não nos pedem isso, mas nos pedem boa vontade, nos pede desprendimento, nos pede uma certa dose de renúncia, nos pede um certo esforço para nos melhorarmos, nos pede, enfim, uma certa modificação dos nossos pensamentos, nos pede combatimento das nossas inferioridades, das nossas paixões, nos pede um pouco de compaixão com o nosso próximo, nos pede, enfim, confraternizarmos com os necessitados, darmos um pouquinho do tanto que já recebemos. É esse que é o grande objetivo de tudo isso. Na comunicação do Livro dos Médiuns, no capítulo 31, na primeira cartinha ali que foi dada pelo Fénelon, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, nessa grande construção, talvez vocês não vão ver o resultado do trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu tenho certeza que se vocês desencarnarem e em algum momento vocês verem essa obra pronta, eu tenho certeza que vocês vão estar muito satisfeitos. Mas enquanto vocês não alinharem o discurso às ações, não vai adiantar nada. E se você for para o Ceará dos Médiuns, ele fala que nós temos a palavra e a pregação da humildade, mas o exemplo puro do orgulho. Ele fala que nós temos o discurso da fraternidade, mas exemplos sólidos de egoísmo. É isso que ele fala o tempo todo. E isso não é um chamamento, é de verdade. A gente precisa olhar para isso com muito carinho, né? A gente precisa olhar para isso com muita atenção, porque de verdade, essa oportunidade que também nos é dada, certamente não será cobrada. Mas não cobrada da nossa forma egoísta em que nos demoramos. A nossa própria consciência vai nos dizer em algum momento, dizendo, olha meu amigo,
você perdeu uma grande chance, você perdeu uma grande oportunidade. Outras oportunidades virão, mas talvez não com a mesma facilidade, abertura e acesso que você está tendo dessa vez. Por quê? Gastar este patrimônio intelectual, gastar essa riqueza de informações que está à nossa disposição, de verdade, é um dispêndio ao sofredor, aqueles que não têm acesso a essa informação, aqueles que, por razões diversas da evolução, estão nos rincões do interior, vivendo momentaneamente a ignorância e a simplicidade, aqueles que estão debaixo das pontes, por questões diversas da vida, que todos nós aqui espíritas, não vamos falar sobre isso, sabemos por quê, mas eles estão lá, de alguma forma aguardando o nosso auxílio, de alguma forma aguardando a nossa compaixão, e a gente não dá isto. Preferimos nos demorar nas nossas necessidades, isso inclui a mim. Preferimos nos demorar em nossas dores, preferimos nos demorar em nosso egoísmo, nas nossas necessidades, primeiro os nossos, depois os vossos. Não é assim que fazemos? Primeiro os nossos filhos, depois os demais. Então aqui vem um chamamento, uma reflexão importante e verdadeira que o Emmanuel aqui traz no Ceará dos Médios, longe de ser a minha palavra. Então o Espiritismo de verdade, ele é grande, né? Ele é gigantesco, tanto na sua característica moral, filosófica, na sua linha científica, doutrinária, né? É de uma riqueza fantástica que a gente pode discutir por vidas e vidas o Espiritismo e ainda assim não vai ser suficiente para que a gente possa interpretar e compreendê-lo de verdade, né? Por isso vem a nossa responsabilidade sobre tudo isto, né? Aqui estamos hoje num dia de trabalho, num dia de atividade, que nos foi preparado com muita antecedência para nos receber nessa casa espírita, e compete a nós vivermos o momento com intensidade, vivermos o momento com carinho, vivemos um momento com dedicação. Isso é uma forma, no mínimo, de respeito à espiritualidade que já tanto fez e ainda vai tanto fazer durante os trabalhos desta noite. Portanto, igual aquela passagem da Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, né? Um dia eu posso apresentar para vocês. Está os médicos todos sentados na mesa e aí passa eles refletindo, eles pensando. Procura no Porta dos Fundos, no Porta dos Fundos não, Amigos do Bem. Pega Amigos da Luz, olha lá Amigos da Luz e vocês vão ver, é bem bacana e é a realidade. Então está a mulher sentada, vibrando, esqueci a porta aberta. O outro passa para o outro, não pus água na samambaia. O outro está dormindo, está apagado. É claro, mas são detalhes, gente, que a gente não se dá conta. E quanto antes a gente conseguir corrigir esses probleminhas, mais eficiente vai ser a nossa contribuição neste grande trabalho. Que a nossa participação é pequenina, ela é muito pequena, frente a todo o esforço que a espiritualidade faz. Quer seja para buscar os irmãos necessitados, trazê-los para esta casa, quer seja para fazer uma comunicação, quer seja, enfim, para cuidar de nós quando chegamos da rua, que veio cheio de pensamento negativo, que veio de um dia de trabalho às vezes estressante. Deixa eu consertar esse irmão um pouquinho aqui para ver se dá para aproveitar alguma coisa dele, não é isso? E aí, saindo daqui, existe todo um campo de trabalho que se estende à nossa frente, onde nós devemos também ser espíritas. Acima de ser espíritas, ser cristãos, porque não há diferença. Não há diferença entre ser espírita e ser cristão. Não há segregação disto. Não é isso? O espiritismo é uma modalidade fantástica que nos, de verdade, disserra, né, de uma maneira filosófica, inteligente, racional, a interpretação do Evangelho. Mas não é só ela. Existem também outras religiões, cuja essência fala da mesma coisa, pois que o ponto gerador de tudo isso é o mesmo, está em Jesus. E se a gente for buscar no Alcorão, vamos encontrar também ali recomendações de humildade, de simplicidade, de práticas boas, que estão alinhadas ao cristianismo. Não há diferença. Os mensageiros foram os mesmos. Nós aqui deturpamos a mensagem. Nós aqui interpretamos a mensagem de uma maneira equivocada. Por maneiras diversas das nossas paixões é que agimos. Sabe lá Deus, né? De qual forma? Mas agimos de forma errada, né? Então, a gente precisa de verdade refletir nisso com carinho sempre, né? Se tornar um agente da luz,
Porque no mundo em transformação, qual estamos vivendo, né? Vamos pegar aqui, voltar aqui do caso da rotina, né? A história do Bolsonaro. Olha aí, teve aquele caso do Bolsonaro, né? Será que nós, de alguma forma, temos alguma participação naquilo? Eu fiz essa reflexão. Puxa vida, mas aquele cara fez aquela maluquice. Será que nós, de alguma forma, temos alguma participação? Algumas vezes sim. Num comentário mal estruturado que fazemos nas redes sociais, num comentário mal dirigido que fazemos com um colega, potencializando todo esse extremismo, essa radicalização que existe nos dias de hoje, em relação a partidos, em relação a políticos, em relação a discursos sobre os criminosos. Nós já falamos aqui numa palestra que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por causa do sistema empático, não é? Essa banalização, enfim, do ser humano, do respeito às individualidades. Será que nós não contribuímos de alguma forma com isso? Ainda sendo espíritas? Será que realmente nós estamos compartilhando de uma forma equilibrada, organizada, à luz do espiritismo, aquilo que nos chega? Eu tenho um chefe que ele fala, né? Claro que é num outro contexto, mas ele fala que eu trabalho com sistemas, eu tenho uma equipe, e ele fala, olha, não, nosso papel aqui, nós somos uma usina para transformar coisa ruim em coisa boa. Claro que ele está dizendo isso num outro contexto, né? Mas o espírita também, de verdade, é a mesma coisa. Nós devemos nos tornar usinas em transformar assuntos ruins que nos chegam em coisas positivas. E será que a gente tem transformado isso? Nós estamos sendo este agente da compreensão, da tolerância, da paciência? Será que nos chega através de um crime que nos chega na televisão? Será que transmitimos a compreensão, a necessidade de perdoar? Invariavelmente não. Nós não fazemos. Nem sempre fazemos. Vamos dar uma moleza, né? Vamos ser caridosos para conosco mesmo? Ou será que nós transmitimos aquele mesmo pensamento ruim que nos chega, nós transferimos aquele pensamento negativo? E de uma maneira automática. Nós não fazemos esforço para pensar sobre isso, porque assim somos nós. Ainda somos seres inferiores. Mas é importante olhar que a nossa condição de inferioridade é diferenciada agora. Nós não podemos nos comparar a qualquer pessoa, porque nós sabemos. Compreende? Nós sabemos. Este é o grande problema. Nós ouvimos de grandes entidades, recebemos grandes comunicações, inteligentes comunicações. Falamos do Sola, um grande professor, sim, mas através dele grandes mensageiros nos ensinam, nos explicam. As literaturas que estão às nossas disposições nos falam de maneira clara e objetiva sobre as nossas responsabilidades. Então não dá para a gente se comparar a todos e dizer, eu sou imperfeito. Não nos compete mais isso. Mais fácil assumir os nossos erros, as nossas paixões perante tudo isso e dizer que eu falhei, do que dizer que eu sou falho, simplesmente se acomodar como a maioria. Porque a maioria não goza deste privilégio que nós temos. Ter este acesso, ter estas informações, ter palestras aqui, como teve sábado, claríssima aqui, da Heloísa Pires, e tantos outros que aqui vêm palestrar. Essas informações não chegam aos ouvidos, de novo, para acariciar o nosso ego, para que a gente disse que palestra fantástica, batemos nossas palminhas e abraçar o palestrante. Não nos enganemos sobre isso, porque não será cobrado. Cada mensagem recebida, a nossa consciência há de nos cobrar sobre isto. Caim, o que fizeste? O que a gente está fazendo daquilo que a gente recebe? Então aqui, essa reflexão, apesar de parecer novamente moralista, mas não é para a gente poder de verdade refletir sobre tudo isto. Qual é o nosso papel perante tudo isto? Por que todo esse contexto a nosso favor? Nós temos que entender que há um objetivo claro para que isto aconteça dessa forma. Se todo este privilégio, que novamente a entidade falou aqui, quanta proteção eu já dei, quanto trabalho eu já arrumei, quanta coisa. Por quê? Porque nós temos os olhos claros, porque somos mais bonitos que as pessoas, que os demais que não têm emprego, dos milhares e milhares, 13 milhões de empregados que estão aí? Será que gozamos desses privilégios por causa disto? Porque nós somos seres diferenciados da providência maior? Ou porque vivemos um momento especial em nossas vidas,
uma oportunidade única para que a gente possa caminhar, despertar, evoluir e amadurecer. E esses irmãos que não contam com isso ainda precisam viver outras experiências, e que se nós não aproveitarmos essa, viveremos experiências mais duras no futuro. Talvez eu perdi um tempo enorme aqui com o solo. Quando o solo desencarna, eu falo, meu Deus, perdi um tempo enorme, por razões de opção, de livre-arbítrio. Mas já pensamos como a gente desencarnar, de verdade, e chegar do outro lado, e agora? Podia ter feito muito mais. Não só no sentido de realizar para o próximo, mas para nós próprios. Podia ter evitado isso, isso e aquilo. Poderia não ter respeitado assim, assim, assado. Poderia ter tentado me reconciliar com aquela pessoa, aquele familiar, enfim, com quem quer que seja. Poderiam ter aproveitado a oportunidade. Então vale a reflexão. Vale. E a pergunta que a gente tem que fazer a si próprio: por que estamos aqui? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Por que nos chegam tantas comunicações e de forma insistente e repetitiva nos pedindo amadurecimento, evolução, crescimento, desprendimento, compaixão, simplicidade, humildade? Por quê? Será que é para, de novo, para massagear nosso ego? Porque somos especiais? Porque somos seres apartados da criação e protegidos pela providência? Será que é porque os outros não merecem nada disso, porque não compartilham dos nossos pensamentos, do nosso grupinho, que a gente, com todo respeito, que a gente faz parte? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, toda essa dádiva, ela se constitui em responsabilidade para nós próprios. E falando da mediunidade em si, às vezes a gente se orgulha da mediunidade, o médium se orgulha da mediunidade. Se orgulhar da mediunidade, primeiro, é uma evidência em contexto de ignorância. Porque primeiro nos foi dada, assim como nos foi dada a visão, a audição, a fala, a habilidade diversas, pela providência, para que a gente possa realizar. Se existe a palavra, usá-la de uma forma equilibrada e positiva. A visão, usá-la de uma forma edificante, interpretando o bem sempre. A audição, para que possamos aprender, filtrando aquilo que não serve, pegando aquilo que não serve. E a mediunidade? Está no livro dos médiuns, ela não chega numa composição orgânica. Então toda comunicação que não chega pela nossa mediunidade, não é mérito nosso. Nenhum. Nenhum. Nós somos meros instrumentos. Aliás, agraciados e privilegiados instrumentos, que a providência divina, nos reconhecendo a imperfeição de realização através da nossa renúncia e do nosso esforço, nos dá a mediunidade para que a gente possa, de uma maneira muito mais acessível, trabalhar a benefício de alguém. Quer seja na aplicação dos passes, quer seja na comunicação espiritual, quer seja numa escrita, quer seja, enfim, de diversas formas que a mediunidade se manifesta. O maior médium foi Jesus. Os exemplos que Jesus deu de mediunidade foram fantásticos. Nós queremos nos orgulhar do quê? Nós temos que fazer com que essa ferramenta não enferruje. A gente tem que exercitá-la e praticar cada vez mais, cada um na sua competência mediúnica. Se a gente não pode desenvolvê-la, nós podemos favorecê-la através do que? Está no livro dos médiuns, através do que? Do crescimento moral. Quanto mais nos evoluímos, quanto mais nos melhoramos, mais vamos aumentando a nossa capacidade de auxiliar, porque mais fácil é a influência dos grandes espíritos, dos bons espíritos, para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que têm dificuldade. Então não há por que se orgulhar também. E também não há por que existir a curiosidade em cima da mediunidade. Porque se a gente se demorar com curiosidade em cima de mediunidade, de verdade nós não estamos interpretando de uma maneira correta o Espiritismo. O que há de tão curioso nas manifestações mediúnicas? Nós temos que interpretar as mensagens que ali chegam. E não de verdade levar para casa aquilo e contar para a família: aconteceu isso e isso na resolveção. É sério. A coisa realmente é um trabalho muito sério. Então, se a gente chega com essa fantasia, é porque nós não estamos entendendo o grande objetivo. Durante a sessão mediúnica, nos cabe compostura, nos cabe educação mediúnica, organização. Por quê? Porque estamos na presença de grandes espíritos
que existe um plano, um projeto e existe um trabalho para todos nós. Então, o mínimo que podemos fazer é a dedicação. Nós não falamos da companhia do emprego, né? Você não é comprometido, não tem na nossa empresa, o que mais chega, fulano não é comprometido com isso, não é comprometido com aquilo. Aqui também não é diferente. Nós temos que ser comprometidos, dedicados, né? É assim que funciona. Se quisermos fazer diferente, não tem problema. Aqui não é um julgamento de quem quer que seja. Mas o caminho é este. O caminho que nos mostra é este. É reto, é indubitável. Emmanuel, quando ele se manifesta, quando ele escreve, ele não deixa margem de dúvida para nada. Não é isso? Então, das nossas responsabilidades ficam muito claras perante qualquer literatura que a gente olha, né? E mais uma vez, né? Ao receber tudo isso, olhando para um mundo de transformação, um mundo que clama por compaixão, um mundo que grita por socorro, por amparo, nós espíritas, tendo todas as ferramentas da mão e não fazendo nada, né? Estamos fazendo o mal. O mundo não é melhor por causa dos maus. Ele não é melhor por conta da omissão dos bons. Não é pelos maus. O mal é a minoria. É porque nós, sendo bons, nos omitimos. Nos omitimos a auxiliar, a amparar, a educar. Furtamos-nos ao nosso papel. Muitas vezes da educação até do próprio filho. Porque não queremos magoar e nos furtamos daquele estresse de ter uma conversa um pouco mais diretiva com os nossos filhos. Mas a gente se esquece da nossa obrigação para com eles. Às vezes é necessário quebrar os ovinhos para que a coisa aconteça, não é isso? Então nós já falamos da mediunidade, do testemunho, né? Alinhar sempre, né, o nosso discurso, tudo que a gente ouve, né? É fundamental que a gente alinhe, né, o nosso discurso à nossa prática, né? Não podemos falar, ressaltar, né, a humildade, vir aqui e falar, mas como o Francisco de Assis era maravilhoso, como ele era grandioso, como era... E na hora da nossa vez, o que a gente faz? A gente faz um décimo do que Francisco de Assis fazia? A gente faz o contrário. Quando a gente vem aqui falar da importância do perdão, porque precisamos perdoar 70 vezes 7, na hora de perdoar uma bobagemzinha no trânsito, o que nós fazemos? Nós evitamos. A gente não tem a tolerância de aguentar uma fechada. Nós não conseguimos aguentar uma mísera fechada no trânsito. Todos nós. Então, temos que começar pelas coisas pequenas. Não tem jeito. Não tem jeito. Não há outra forma. Se estamos sofrendo, já conseguimos entender a missão da dor. Já nos foi esclarecido o porquê. Se não nos vencilhamos do passado, é uma opção nossa. Não podemos ficar agarrados a ele e culpar a espiritualidade de falta de assistência, porque nós já fomos informados do que tem que ser feito. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Não precisamos aqui falar de quanto é difícil para nós. Porém, a espiritualidade no livro dos Espíritos diz que é fácil. E a gente fala, não, é difícil, é difícil. Mas precisa ser feito, assim como qualquer trabalho. Existem trabalhos difíceis, mas que precisam ser feitos. Ponto final. Tem que ser feito. Não há discussão sobre isso. A gente pode até discutir quando vai fazer, mas que ele tem que ser feito e compete a nós fazê-lo para que a gente possa avançar, compete. Podemos não fazer agora, podemos fazer na outra encarnação, mas uma hora nós vamos ter que fazê-lo. Uma hora a gente vai ter que perdoar. Uma hora que nós vamos ter que nos transformar. Porque não adianta. Esta é a receita. Não dá para chegar a um estado melhor de alma, de felicidade, com as paixões ainda à flor da pele. Não dá para evoluir toda a humanidade de forma definitiva com sofrimento ainda na humanidade. O Bezerra fez isso quando convidado a planos superiores, falou, olha, agradece lá, mas eu tenho muito por fazer ainda. Não dá para admitir uma mãe vivendo no paraíso com o filho ainda na terra, em sofrimento e vicissitudes. Assim também vai ser conosco. Nós não vamos conseguir alcançar a felicidade quando olharmos o nosso próximo e ele estiver sofrendo, passando fome, dificuldades, ou estiver ainda na ignorância. E aí a gente vai ter se transformado, percebe? Então, o grande projeto que existe para nós vem sendo realizado há séculos e séculos a fio. Estamos nós no centro desse objetivo. Nós, seres imperfeitos, ainda imaturos, nós somos o grande produto desse projeto.
as almas que estão trabalhando nesse projeto, nos impulsiona a todos os instantes para frente. Jesus é o grande orquestrador deste projeto divino e maravilhoso. Eles nos sinalizam o caminho a seguir, de uma forma clara, objetiva, indubitavelmente irretocável que Ele ensinou, não é isso? Compete a nós despertarmos, acordarmos, nos melhorar, trabalhar para a nossa evolução. Eu sei que é um pouco repetitivo, mas é assim. Quando não precisar ser falado mais sobre isso, ninguém vai mais ouvir falar sobre isso. Mas nós vamos ouvir muitas vezes isso ainda, na condição que a gente se demora. Porque o exemplo da nossa imperfeição é evidente. Não chega através das páginas do jornal, não chega da internet, não chega de diversas formas. E a gente não pode achar que nós não temos nada a ver com isso. Achar que isso é um acontecimento isolado a nós. Porque de verdade não é. São semelhantes nossos. São gente como nós que está passando por dificuldades e aflições. E isso vai chegar em nós também. E como trabalhar para um mundo desse ser melhor? Teganianos, uma forma ignorante, como se fosse. Esse mundo precisa de educação, precisa de bons exemplos. Precisa que os bons se levantem e dêem seus exemplos. Não se encastelem em suas casas, de forma egoísta com seus familiares, tentando se proteger a todo momento. Porque a transformação não vai acontecer. Porque se na verdade está aumentando essa sensação de violência, se essa migração, né? A Europa vem sofrendo fortemente com isso, é porque o grito da dor e da fome vem sendo cada vez mais alto. E ele já não se restringe mais aos locais de sofrimento da África, aos locais de sofrimento de países pobres. Eles estão procurando consolo. Percebe? Então há um campo vasto, há uma lavoura farta de trabalho para todos nós. Está ali à nossa frente, para a gente fazer, para a gente realizar, para a gente operar, para a gente se modificar. A mesa do lado do nosso escritório, está lá um companheiro que muitas vezes precisa de um sorriso sincero, de uma compreensão nossa. Ele está gritando por outras vias, por atenção. Manda aqueles e-mails inflamados, né? Ai, que criatura chata. Não! Às vezes ele está precisando de apoio, de ajuda. Nós, como espíritas, precisamos compreender, fazer essa leitura das pessoas. Procurar ter a concepção primeira do bem nelas e não do mal. A tendência que nós temos é de olhar para alguém e ter a interpretação do mal. Está lá o espertinho, está lá alguém que quer tirar vantagem, está lá alguém... É assim que a gente interpreta as pessoas. Vamos tomar outra premissa. Vamos assumir a premissa do bem nelas. Vamos enxergar o que elas têm de bem. Porque essa é a porta de entrada para que elas possam ser auxiliadas. Quantas vezes, isso aconteceu comigo, algumas vezes, a gente olha para um ser humano, próximo, e vem aquela antipatia. E por N razões, a gente permanece daquele jeito. E por alguma razão, tudo aquilo se transforma. Nós vamos encontrar naquela pessoa antipática uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal. E por que a gente não interpretou aquela pessoa legal até então? Porque nós olhamos com o filtro das nossas imperfeições, das nossas paixões. Percebe? Nós separamos o nosso conhecimento, separamos toda a instrução, as mensagens que recebemos de todo esse grupo de trabalhadores de Jesus e colocamos à frente as nossas paixões. Então não nos compete mais isso. É necessário que a gente se esforce pela modificação. É necessário primarmos pelo bem. O ser humano, o nosso próximo, todos têm qualidades. Se a gente buscar no criminoso, na essência, nós vamos encontrar preceitos do bem. Porque se assim não existisse, ele não seria socorrido e amparado. Percebe? Então, como nós, como os espíritas, é fundamental que nós reflitamos de verdade sobre as nossas responsabilidades. Que façamos a balanço, a contabilidade de tudo aquilo que nos chegaram pelas mãos dos grandes espíritos, né? De todo esse ativo que nos foi concedido, que nos foi doado, e reflitamos no passivo das nossas obrigações, naquilo que a gente precisa realizar de verdade, que arregaçamos as nossas mangas, com vontade, com energia, com amor, e façamos. Vamos vencer todas aquelas bobagens que nos enchem a alma, que às vezes nos deixam deprimidos, que nos deixa tristes, vencidos, porque não nos compete mais. Vocês já pensaram no campo de guerra, se um soldado parar para ficar lambendo as feridas? O que vai acontecer com ele? E por que tem que ser diferente das lutas que a gente realiza conosco próprio?
Ficar lambendo as nossas feridas? As nossas mazelas? Será que há tempo para isso? O tempo é muito curto. O tempo passa de uma maneira assim rápida. Esse conceito às vezes de infinidade que a gente se demora, de eternidade, é verdade, somos eternos. Mas as oportunidades, elas são curtas. São várias, mas são curtas. Então, fiquemos espertos sobre tudo isso. Não é isso? Então, meus irmãos, de verdade, com muita humildade, muitas, sabe, de verdade, reconhecendo tudo que há de perfeito em mim, né? É que eu convido todos vocês para essa reflexão, né? Essas palavras não são minhas, elas tá nos livros, só buscar, Seara dos Médiuns, Livro dos Espíritas, lá, O Bom Espírita, tá? Isso está tudo ali, eu só estou trazendo isso para a gente relembrar nessas lições, porque isso evidencia o que nós estamos falando hoje. Nós esquecemos demais, né? A gente esquece bastante das coisas e deixamos nos envolver durante o nosso dia a dia por um turbilhão de bobagens, por um turbilhão, sabe, de chateações que não vale a nossa energia, que não vale, sabe, um segundo da nossa atenção, e a gente se demora ainda com essas coisas. Então reflitamos, aproveitamos já o dia de hoje para fazer um grande trabalho, cada um com o seu pensamento elevado, com postura, educação, não é isso? Espiritual, né? Fazer o seu melhor, para que seja esse trabalho e tantos os demais, né? Trabalhos produtivos, trabalhos laboriosos, realmente, em que todos, né, possam ser felizes, bem atendidos, né? Nos trabalhos de público, vamos prestar atenção naquilo que a gente faz, da forma que a gente recebe, tá? O Emmanuel fala que o silêncio começa na nossa mente, né? Então vamos também olhar esses preceitos, não é isso? Para que a gente possa de verdade se tornar minimamente um instrumento importante na mão da providência maior, para que a gente aproveite essa oportunidade, não é? A gente não sabe quando a gente vai ter outra, tá bom? Eu vou parando por aqui, agradecendo para vocês aí toda a paciência de ter ouvido. Tinha um esquema para essa palestra aqui, mas eu sempre não sei porque que eu anoto, na verdade eu não vou anotar mais. Quem manda não é a gente, não, na verdade quem manda é sempre a espiritualidade maior, há sempre uma razão para tudo. Vamos à luta, não é? Todos nós temos condições fantásticas de melhora, de vencer os nossos obstáculos, as nossas paixões, os nossos quesinhos, vencer as nossas filhas, as nossas depressões. Temos de sobra literaturas, informações, entidades divinas que estão ao nosso lado a todo instante, sem contar esse esplendor da criação de Deus, que está ali gritando por todos nós, a natureza, a perfeição do universo. É só olhar para o contexto de tudo que a gente vai ver apenas beleza. Nós vamos nos permitir a ver essa beleza natural, que na verdade é um chamamento divino para todos nós, tá bom? Muita paz a todos e vamos lá, vamos trabalhar.